falar a palavra do Senhor. São os minutos que restam para o culto acabar. Então, convido os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Já estou aqui pedindo. Oi? É 8h30? Glória a Deus. Porque eu estava muito assustada. Eu já estava pedindo o espírito de síntese aqui. Mateus capítulo 25. Antes de Mateus capítulo 25, vamos em. Eu fiquei até mais animada agora. Mateus capítulo 7, antes do 25, nós vamos ler o capítulo 7, versículo 24 até 27, e depois nós vamos lá no capítulo 25 de São Mateus. Diz assim a palavra do Senhor, os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus capítulo 25, de 1 até 13, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas saíram encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém, irmãos? Podem sentar. Irmãos, nós estamos diante de 2 textos bastante conhecidos e que nós queremos examinar nessa noite, porque o tema dos jovens é um tema emergente, é o tema da hora. Desperta, jovens, ele vem. Já foi lido o texto de base aqui pelo nosso irmão que fez a abertura do trabalho, e já tivemos diversas palavras nessa noite aqui, já tivemos diversos louvores. Eu fiquei maravilhada de ver Raquel fazendo solo. Gente, que coisa! Ela estava cantando para ela, né, Raquel? Tá, Raquel? Ô, glória, isso é muito bom. Estar na casa de Deus é muito bom, não é, irmãos? Eu não sei como tem gente que consegue ficar em casa, não vir para a igreja, né? Até Jesus vinha, né? Até Jesus, fala a Bíblia que ele vinha como de costume. Ele ia para a sinagoga. E é gostoso estar aqui, que a gente chega aqui, a gente recebe algo da parte de Deus, a gente sente a presença de Deus, a gente vê os irmãos, a gente abraça os irmãos. Isso é maravilhoso, mas isso vai acabar. E não vai demorar. Nós estamos diante de um texto que o próprio Jesus, ele faz diversos ensinamentos. Quando a gente começa lá no capítulo 5 de São Mateus, ele sobe
para o monte e ele começa a ensinar diversos ensinamentos para a nossa vida de cristão. Se você examinar lá o capítulo 5, 6 e o 7, e aí você vai chegar nesse trecho do versículo 24 a 27 que nós lemos, e que então ele chama a atenção para uma coisa muito interessante. Ele fala sobre que não basta somente ouvi-lo, porque a gente ouve muita coisa, a gente ouve coisas boas e a gente ouve coisas ruins o tempo todo, pelo menos nós que somos ouvintes, porque nós temos as pessoas que não são ouvintes e eles são surdos. Mas aqui eu acredito que não tem nenhum surdo. Nós somos da comunidade dos ouvintes. Mas mesmo aquele que não é da comunidade dos ouvintes, ele se comunica, ele entende, ele pode ser evangelizado e ouvir as palavras de Jesus por meio da linguagem própria, que é Libras. Mas aqui hoje não tem ninguém surdo, todos somos da comunidade dos ouvintes. E Jesus fala que não basta somente ouvi-lo, ele diz que é preciso praticar. E como prática, o que ele quer dizer é que nós precisamos de obedecer. E obedecer, se a gente for lá no dicionário, a gente vai ver que obedecer é uma ação que alguém faz, e essa ação indica que essa pessoa é dócil, submissa. E ser dócil e submisso pressupõe confiança. Já foi falado de confiança aqui hoje, essa noite. A gente só confia em quem a gente conhece. E como que a gente conhece se a gente não, já foi falado aqui hoje, irmão Kaique me precedeu, se a gente não estudar a palavra do Senhor, a gente não conhece o Senhor. E hoje nós estamos diante de um trecho que o próprio Jesus proferiu. E ele fala então que a gente precisa aprender a confiar. Tem um hino por aí que fala que confiar é viver o quê? Perigosamente. Por quê? Porque a gente não tem controle das coisas. Quando a gente decide obedecer a alguém, confiar em alguém, significa que nós não estamos no controle da nossa vida, mas sim essa pessoa. E para dar o controle da nossa vida para alguém, a gente precisa conhecer essa pessoa, saber que essa pessoa é capaz, saber que essa pessoa ama, saber que essa pessoa protege. E nós estamos aqui diante da palavra de Jesus, que ele exorta: olha, não basta vocês me ouvirem, vocês precisam praticar o que eu digo. E aí ele faz uma comparação. Nós vamos chegar daqui a pouco lá no capítulo 25. Ele faz uma comparação para nós entendermos melhor. Ele diz que aquela pessoa que ouve, mas não obedece, não coloca em prática, ele compara com um homem que constrói a sua casa na areia. E quem obedece, quem ouve e coloca em prática, ele compara com um homem que constrói a sua casa na rocha. Nós todos conhecemos essa história. Mas a gente precisa analisar o que Jesus estava realmente querendo dizer. Quando ele estava falando essa palavra para os judeus naquela época, os judeus sabiam exatamente por quê. A terra deles era uma terra cheia de montes, e os rios, tinham planícies também e rios, que quando caíam a chuva, esses rios, eles se enchiam e eles saíam arrastando as casas
numa rocha, porque também os judeus sabiam o que era construir uma casa na rocha. Eles sabiam que uma vez a casa construída na rocha, naquele local mais alto, estava isento da ação daquelas águas, daqueles vendavalhais, daquilo que vinha com ímpeto, e não estaria prejudicando aquela casa, porque aquela casa estava no local seguro. E aí Jesus então diz que as pessoas que o conhecem, que ouvem o que ele diz e se colocam nas mãos dele e fazem exatamente aquilo que ele ensina que deve ser feito, essas pessoas são como pessoas que constroem a sua habitação na rocha.